Estamos seguindo no capítulo 35, quando o Alter Rebbe está nos explicando o sentido da palavra final do versículo, que é a base, o fundamento, o objetivo de todo o Tânia, la asotó, para fazer as mitzvot, ou seja, que tudo é muito próximo de nós, muitíssimo próximo de nós, na nossa boca, no nosso coração, para fazê-lo. E aqui ele está, a ênfase aqui é no fazer, na ação. Isso ele está nos explicando, como ele vai elaborar a importância fundamental e decisiva do fazer, da ação, mesmo em termos espirituais, em termos da missão nossa aqui nesse mundo e do propósito da criação. E com isso ele está, por tabela, também nos explicando a finalidade da existência dos Beinonim. Por que os Beinonim estão aqui? Para viver em permanente conflito, sem nunca poder subjugar e vencer ou expulsar a alma animal e as tendências negativas de dentro de si. Então ele estava nos explicando, trazendo aquela passagem do Zohar, que nos fala que a Shekhinah paira sobre a cabeça da pessoa, a presença divina paira por sobre a pessoa, mas para que isso aconteça, essa chama, essa luz precisa ser abastecida, precisa de combustível. Qual combustível? Por isso ele fala, precisa abastecer com azeite a lamparina. Qual combustível aqui? Então ele nos afirmou que o combustível consiste nas boas ações, nas ações práticas boas, no cumprimento das mitzvot que nós fazemos. Continua o Alter Rebbe e nos diz: Vehinei biur mashal ze sheimshil or ashchina leor haner sheino meir venechaz baptila bli shemen. Então ele fala, vamos elucidar essa analogia que o Zohar nos trouxe, em que a luz da Shekhinah, da presença divina sobre a pessoa, é comparada à luz de uma vela, a qual sem óleo não brilha, nem se pega ao pavio. Esse foi o exemplo, essa analogia trazida do Passuco do versículo em Eclesiastes, conforme interpretado pelo Zohar. Da mesma maneira nos explicou o Zohar, Bekach ein ashchina shora al gufa adam shenimshal liptila ela al yedei masim tovim dafka. Da mesma forma nos explicou o Zohar que a Shekhinah, a presença divina, não repousa sobre o corpo de uma pessoa, que o corpo da pessoa é comparado a um pavio, mas para a Shekhinah poder pairar e repousar, se manter estabelecida sobre a pessoa, isso só pode acontecer se não por meio de boas ações, que seriam as mitzvot, exclusivamente. Esse é o combustível que vai manter a chama acesa, essa é a única maneira de atrair e prender e reter e manter a Shekhinah sobre nós, criaturas corpóreas, não é? Dotadas de um corpo físico, além da alma animal. Qual a forma de manter a divindade, a presença divina sobre nós, uma vez que pelo nosso lado corpóreo nós somos extremamente limitados espiritualmente, etc. Então ele nos diz isso através das boas ações, mas exclusivamente através das boas ações. Velo dai lo benishmato sheichelek eloka mimal liot hi kashemen laptila. E o que isso significa? Um minuto. Aqui nós estamos tratando de atrair, e mais do que atrair, porque isso já vem, mas manter sobre nós a revelação divina, a presença da Shekhinah. Para isso nós falamos que são necessárias boas ações, porque somente pelo nosso corpo não conseguimos manter, estabelecer esse vínculo com a divindade, ou pela nossa alma animal, com certeza não. Mas, espera aí, não vamos nos esquecer, nós somos portadores de uma alma divina. A alma divina é uma essência espiritual, é uma partícula da própria divindade. Então por que apenas a alma divina não é suficiente para manter e estabelecer a revelação da Shekhinah, da presença divina sobre nós? Isso que nos explica agora o Alter Rebbe, isso implica que a alma sozinha, a alma divina,
apesar de ser uma porção de Deus das alturas, uma partícula da própria divindade nas palavras de Jó, etc., não basta para fornecer óleo ao pavio. Apenas a alma divina, uma vez que essa alma está incorporada dentro de um corpo físico junto com uma alma animal, então a sua presença com toda a sua grandeza e elevação espiritual não é suficiente para fornecer o óleo, o azeite ou combustível ao pavio, isto é, para fazer a Shekhinah repousar sobre o corpo. E ele já vai nos explicar por que a presença da alma divina apenas e tão somente ainda não é bastante, não é suficiente. Ele vai nos falar que nas linhas seguintes isso vai ser explicado de modo claro e compreensível para toda pessoa inteligente, mevoar muvan, lechol maskil, isso que ele vai nos dizer a seguir. Mas de qualquer maneira, aqui para entender o conceito que ele vai nos expor, que ele está nos explicando. Então, quando nós nos referimos à alma divina, com certeza a alma divina não só que não é um elemento físico e grosseiro como o corpo, muito pelo contrário, é uma essência abstrata, espiritual e divina, é uma partícula da própria divindade, ou seja, ela não pertence ao campo do terrestre, do material, pelo contrário, ela pertence ao campo da divindade, e ela por si só, a alma divina, não há dúvida que ela é um recipiente apropriado para captar revelações divinas. Mesmo assim, porém, ele vai nos dizendo, explicando que não basta apenas a alma divina. Por mais que nós possuímos, somos portadores dessa alma divina, apenas ela não é suficiente para manter e reter a Shekhinah, a presença divina sobre nós, para fazer com que a Shekhinah paire sobre nós. E ele vai nos explicar agora por quê. Que hinei nishmat adam. E aqui vem já vamos entrar em nuances muito delicadas, muito sutis. E à primeira vista podem parecer até surpreendentes. Mas aqui nós vamos chegando ao âmago dos conceitos racídicos que o Tânia nos expõe. Enfim, vamos ver nas próximas linhas. Ki hinei nishmat adam, afilu hu tzadik gamur. עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי, להיבטל ולהיכלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. Ele nos fala por que apenas a alma divina não é bastante, não é suficiente para manter e reter a Shekhinah, a revelação de Deus sobre nós, porque ele nos diz, a alma do indivíduo, mesmo que esse indivíduo seja mais do que um Benoni, mesmo que ele tenha uma alma dotada, espiritualmente falando, mesmo que esse indivíduo seja um tzadik completo, não só um tzadik, mas um tzadik completo, que serve a Deus com um temor reverencial e um amor deleitante, nas palavras do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, que a gente já aprendeu acima também, que existe o tzadik que sente um amor, um intenso prazer do seu vínculo e conexão com Deus. Ou seja, aqui ele nos diz que mesmo se tratando de uma pessoa elevadíssima na sua capacidade, porque ele tem capacidade de ser tzadik, uma capacidade espiritual, ele está habilitado a ser tzadik, e ele aproveita, esgota todo esse potencial, e de fato ele se torna um tzadik e age como um tzadik, e não somente isso, ele se torna um tzadik completo, ele elimina todo o mal de dentro de si, etc., e ele só tem sentimentos sublimes, temor reverencial a Deus, um amor a Deus com intenso prazer, etc., porém, mesmo assim, mesmo uma pessoa tão elevada, num nível espiritual tão maravilhoso, há ainda um problema. Qual o problema? Ele diz, ainda assim, a alma não perde completamente sua identidade separada, o que lhe permitiria ser extinta e literalmente absorvida na luz de Deus, fundindo-se totalmente com Ele em união absoluta. Ele não sabe qual é o problema. O tzadik é um tzadik completo e toda a sua mente está voltada somente a Deus, todos os seus sentimentos estão dirigidos a Deus, e etc. Qual o problema então?
A pessoa se elevou de sobremaneira, se elevou em todos os aspectos da sua vida e existência, mas é a sua vida, a sua existência. Ele ainda possui uma individualidade. É uma individualidade espiritual de nível elevadíssimo, mas ainda é uma individualidade. Ele tem identidade própria. Ele ainda não está completamente anulado diante de Deus, porque ele, na sua mente, com a sua mente, ele captou, está entendendo e se envolvendo com o divino. Ele, com os seus sentimentos, com as suas emoções, ele está sentindo e percebendo Deus. Mas ainda há em evidência aqui a sua mentalidade, os seus sentimentos. Isso significa, num plano muito elevado, que ainda não há uma anulação completa diante de Deus. Quer dizer, esse é um conceito elevadíssimo, não é? Ou seja, ele nos fala, mesmo um tzadik que tem a sua alma divina revelada, manifesta com todo o seu potencial, e todos os sentimentos do seu coração estão somente voltados para Deus, mesmo assim isso ainda não se constitui em combustível, em azeite para colocar junto com o pavio. Por quê? Porque qual a característica, como nós falamos, por que o pavio se queima? Porque o pavio sozinho é algo grosseiro, não é? Então ele não abastece, o fogo não se envolve com a chama. Somente algo muito refinado, muito delicado, como o azeite, o óleo, ele pode ser absorvido pelo fogo, alimentando o fogo, abastecendo o fogo e fazendo a chama brilhar. Dessa maneira, a chama paira sobre o pavio e ilumina. Da mesma forma, como explicado na analogia, ele está querendo nos transmitir que o azeite, o óleo que vai possibilitar a presença da luz divina sobre nós, tem que ser algo muito delicado, muito refinado, algo que se confunde com a própria chama e é absorvido por ela. E ele nos fala que até mesmo a alma espiritual, até mesmo a alma divina de um tzadik, que não só tem a grandeza latente em potencial, mas de fato exerceu e colocou isso na prática, está colocando na prática, mas essa alma pura, elevada, divina, sagrada, ela ainda se constitui numa identidade própria, ela ainda tem identidade própria, ainda se não é pessoa física, mas é uma pessoa, nem pessoa física nem jurídica, mas é uma pessoa espiritual, é ainda um ser à parte. Ela tem a sua identidade, ainda tem a sua personalidade espiritual, por assim dizer, e, portanto, ela não está anulada por completo diante de Deus. Não é? Isso que os nossos mestres, mentores racídicos diziam, que mesmo o tzadik gamuri completo, yesh mi sheohev. Ainda há que ele ama Deus, ama intensamente, mas ainda há quem ame. Ele está amando. Ele ama. Aqui o que está enfatizado não é só o amado Deus. Ele ama, ainda existe o ele. O tzadik, de fato, não há nenhum problema aqui, nenhuma falha, não há nenhum pecado, nenhuma transgressão, e o tzadik não é nem egocêntrico e nem narcisista e etc., mas ele ama, ele sente um prazer imenso na proximidade com Deus, ele sente uma atração por ele. Ainda existe o ele aqui presente. Há quem ame. Yesh mi sheohev. Quando há quem ame, é um yesh, ainda há. Há alguma coisa, se há alguma coisa interferindo também. Porque não há uma anulação completa. Para ser absorvido na chama, precisa haver uma anulação completa. Então ele nos diz, isso é, quer dizer, algo tão delicado, não é? Tão sutil. Ele nos diz que a alma, mesmo do tzadik, conserva sua identidade separada. Ainda tem uma identidade própria, como alguém que teme reverencialmente e ama a Deus, que é algo elevadíssimo, mas não forma uma só unidade com Ele. Ele ama a Deus, ele teme reverencialmente a Deus, mas ainda existe ele, a parte, e Deus, e não há uma fusão completa, não há uma unificação perfeita. Portanto,
isso ainda não permite, isso ainda não serve como combustível para manter e reter a Shekhinah sobre a pessoa, quer dizer, toda a sua espiritualidade, toda a sua elevação, toda a sua alma divina, ela por si só ainda não é suficiente, porque ainda há uma interferência. A interferência está na sua própria personalidade espiritual, no seu próprio eu espiritual, por mais elevado que seja. Então esse é o motivo por que somente a alma divina ainda não é suficiente para atrair e reter a presença e revelação divina sobre a pessoa, e é necessário o quê? Agora, essa existência à parte, essa identidade à parte, isso não se aplica às mitzvot e boas ações, que elas são a vontade do próprio Deus, isso é, totalmente fundidas com Ele. Ou seja, aqui nas mitzvot não existe a vontade da pessoa. Quando a pessoa ama a Deus, o tzadik ama a Deus, existe a vontade dele, do tzadik, de amar e de se aproximar a Deus, né? Ou o desejo dele de mostrar a sua reverência a Deus. No caso das mitzvot, as mitzvot são uma expressão da vontade de Deus e não a vontade da pessoa. Então aqui nas mitzvot e boas ações, o que está em evidência é apenas então somente a vontade divina. Por isso essa vontade divina presente nas mitzvot está completamente unificada com a divindade, sem nenhuma ou qualquer interferência. A mitzvah, a boa ação, isso é algo de Deus, somente de Deus, sem o envolvimento da pessoa. Não é algo que foi elaborado, criado pela mente, por mais que não só uma mente genial, mesmo uma mente sagrada, pura e elevada de um tzadik, mas a mitzvah não é algo que foi concebido pela sua mente, ou pelo seu coração, pelo seu sentimento. A mitzvah é algo de Deus, a mitzvah é vontade e ordem divina. Portanto, dentro das mitzvot e somente dentro delas existe essa unificação e essa absorção completa da luz divina. Essa vontade, essas ações estão completamente anuladas dentro de Deus, são uma expressão total somente da sua vontade. Portanto, elas sim podem servir de combustível para iluminar a chama. Elas se constituem no óleo, no azeite, que vai deixar a chama, que é a coisa refinada e pura, que é absorvida na chama, mantendo-a acesa. Por isso não é suficiente e bastante apenas a alma divina com toda a sua elevação, com todo o sentimento sublime que ela pode nutrir a Deus. Amor a Deus, amor com deleite, com prazer, um temor reverencial, etc. Porque tudo isso ainda são manifestações e revelações da alma individual do sujeito, uma expressão ainda de uma identidade específica além de Deus, além do Criador. Portanto, ainda falta, não há uma anulação completa, e por isso a alma somente não serve de combustível para alimentar e manter a presença da Shekhinah sobre a pessoa, onde a Shekhinah vai se manifestar, o que vai mantê-la sobre nós, as boas ações. E com isso o Alter Rebbe está nos explicando a importância maior, aquilo que ele se propôs no início do capítulo, ou nessa sessão do La Sotó. Ou seja, que o objetivo de tudo é fazer, é muitíssimo próximo de ti, na tua boca, no teu coração, etc. Mas ele falou, a ênfase agora, ele vai explicar a importância do fazer, da ação prática. E também com isso ele está nos explicando a finalidade da vinda das almas dos Beinonim para esse mundo. Porque a gente falou, puxa, mas o Benoni nunca vai conseguir dominar o seu coração, controlá-lo, vai ter impulsos negativos e etc. Mas a única coisa que, entre aspas, a única coisa que o Benoni controla, o que é o pensamento, fala e ação, é o lado cognitivo, prático, funcional. Mas ele nos diz, isso é o mais importante, é aí que reside a Shekhinah. Por quê? Porque isso é a expressão apenas e tão somente da vontade de Deus, sem envolvimento, por mais elevado que seja, da própria pessoa, sem o envolvimento do seu intelecto. Não foi o seu intelecto que concebeu essas ações, não foi o seu sentimento que está lhe impelindo ou motivando
motivando essas ações, mas sim a vontade de Deus. Então isso está completamente anulado diante da vontade de Deus, e nisso os Beinonim têm pleno domínio. Então isso explica também para nós a finalidade da vida dos Beinonim, que vale a pena ele estar nesse conflito permanente, mas para na prática ser bem sucedido, e o que na prática se consegue é aquilo que vai atrair a revelação da Shekhinah, da presença de Deus sobre nós, sobre a pessoa. Seja essa presença de Deus que apenas os sentimentos sublimes do coração não são capazes de atrair e de manter, as boas ações sim realizam, elas sim conseguem esse objetivo. Em seguida, ele continua nos explicando o que ele vai nos ensinar, vai nos dizer a seguir. Aparentemente, a gente poderia ainda perguntar, no final das contas, não é somente nas mitzvot que está presente a vontade divina, aparentemente em toda a criação. Por que tudo existe? Porque foi criado por Deus. Por que Deus criou? Porque assim ele quis. Portanto, toda a criação está associada, é uma expressão da vontade divina, e como a gente encontra de fato em versículos, Kol asher hafetz Hashem asa, tudo aquilo que Deus desejava é aquilo que ele fez. Tá? Então, qual é a vantagem, qual a superioridade das mitzvot, se tudo foi criado e feito pela vontade de Deus? Então, o que há de tão especial na vontade de Deus conforme se manifesta nas mitzvot e boas ações, no cumprimento dos preceitos, etc. Então ele nos fala... ורצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא וירידת המדרגות עד שיוכלו להתהוות ולהיבראות יש מאין בדבר נפרד בפני עצמו ולא ייבטלו במציאות כנ"ל. Então ele nos explica, sabe qual a diferença entre toda a obra da criação, que de fato é proveniente da vontade de Deus, foi feita pela vontade de Deus, mas qual a diferença disso em relação às mitzvot, que expressam a vontade mais profunda do Criador? Então ele nos explica, ora, a vontade de Deus é a fonte de fato, é a fonte da vida para todos os mundos e criações, todos os universos espirituais, o material, todas as criaturas, e essa energia fonte, porém, essa vontade de Deus, que dela emana essa fonte de energia, ela só desce, tem um problema, tudo de fato é de acordo com a vontade de Deus, porém, essa vontade que concede, que fornece energia vital para todos os seres e criaturas, ela só desce aos mundos e criações através de muitas diminuições, são chamados os tzimtzumim, somente quando essa luz é condensada, somente quando ela é ocultada e diminuída, é através da ocultação da face de Deus, somente quando essa luz é processada, essa luz que dá origem a todos os seres, criaturas, a todos os universos, para ela se manifestar e para dar existência a tudo, primeiro essa luz é condensada, diminuída, ocultada, de maneira que se encubra a vontade suprema de Deus. Então, no final das contas, aquela vontade original de Deus, presente por trás da criação, na própria criação, isso vem e chega já de forma totalmente encoberta, oculta, diminuída, condensada, etc. Depois de todos os tzimtzumim, esse múltiplo declínio da luz divina, ele era necessário para possibilitar a existência e criação de algo a partir do nada, porque se essa luz não fosse diminuída, tudo seria somente divindade, tudo se anularia por completo a divindade. Mas Deus queria um mundo que se criasse algo a partir do nada, por assim dizer. Deus queria seres e criaturas como nós, Deus queria a consciência de um ente separado, que não fosse devastado pela luz de Deus, a ponto de perder seu senso de ser separado. Ele queria criaturas como nós, ou seja, entre outras, não é? Ou seja, que a gente pode ter às vezes a petulância de se achar autônomo e independente. Eu sou mais eu me viro, eu dou um jeito, não é? Ou seja, criaturas que podem até se sentir apartadas
de Deus. Se a luz divina estivesse brilhando com tanta intensidade, isso nos devastaria e a gente iria perder o senso de ser separado, como a gente já descreveu isso acima. Então, por isso, Deus produziu toda essa condensação, toda essa ocultação, toda essa diminuição da luz, todos esses tzimtzumim. Então, de fato, a criação divina é obra da sua vontade, porque assim Deus quis, mas a vontade manifesta na criação é uma vontade, é uma luz divina que já foi encoberta, oculta, condensada, e aqui no mundo ela nem é perceptível. Mashen kein mitzvot shehem pnimiut retzono yitbarach vein sham hester panim klal. Porém, essa diminuição da luz divina, da energia divina que ocorreu com todos os seres e criaturas, ela não acontece no caso das mitzvot. As mitzvot são uma expressão da vontade divina na sua forma pura, original, genuína. Elas representam, por isso elas são a vontade interior de Deus, não diluída. Ou seja, as mitzvot são essa vontade interior de Deus e não sofrem de modo algum da ocultação da face de Deus. Nas mitzvot está presente de forma revelada, evidente e explícita a vontade de Deus. Mesmo nas mitzvot aqui nesse plano físico, material como elas são, elas não perderam essa propriedade, essa característica, e nem foi diminuído e ocultado. A vontade de Deus, a vontade íntima de Deus está presente de forma explícita nas mitzvot. Por isso, ele vai nos dizer, uma vez que as mitzvot então representam o interior da vontade divina, então elas não são suscetíveis a nenhum tipo de encobrimento, de ocultação, e a vontade divina permanece sempre sobre elas de forma revelada. Yen achayut shebahem davar nifrad bifnei atzmo klal, ela u meyuchad venichlal birtzono yitbarach, ve'ayu lachadim mamash beichud gamur. Por isso ele nos diz e conclui e explica, essa é a diferença da vontade de Deus por trás de toda a criação, em relação à vontade profunda de Deus conforme expressa nas mitzvot. Então ele nos fala, uma vez que essa luz divina da vontade de Deus, essa energia presente nas mitzvot não sofreu nenhuma alteração, nenhuma condensação, nenhuma ocultação, por isso ele nos diz, consequentemente, a energia delas, das mitzvot, das boas ações, não é nem um pouco separada dele. Essa energia continua totalmente anulada a Deus, unificada com Deus. Ao contrário, está fundida com a vontade de Deus e absorvida nela. Por isso ele nos diz, estando as mitzvot totalmente unidas, em união perfeita, com a sua vontade. Portanto, as mitzvot, conforme se encontram aqui, elas são expressão pura, genuína da vontade de Deus, sem qualquer interferência, sem qualquer presença adicional. Portanto, as mitzvot aqui se encontram até num nível mais elevado, como a gente falou, do que a própria alma divina, a partícula da divindade que está dentro de nós, porque ela possui ainda, essa alma divina ainda possui uma identidade própria, não é? Ainda há quem ame, no caso do tzadik, etc. As mitzvot são pura expressão da vontade divina e nada mais. Portanto, estão completamente anuladas diante de Deus. A vontade suprema está presente, brilhando, iluminando nas mitzvot de forma revelada, sem qualquer tzimtzum, sem qualquer condensação, sem qualquer diluição ou limitação. E, no caso das mitzvot, não existe qualquer entidade ou identidade própria além de Deus. É a vontade de Deus, onde se encontra a vontade, lá está o ser divino, é a expressão pura da divindade e nada mais. Não é? Ou seja, não há nenhum fator mais que interfira. Portanto, isso pode servir de combustível, porque isso se engloba, isso pode, pela sua fineza, pela sua elevação, pela sua anulação, isso pode ser absorvido totalmente pela divindade, isso pode produzir e servir como combustível, azeite, para abastecer essa luz e chama divina sobre nós. Portanto, o que ilumina
a nossa vida, a nossa alma, o que mantém a Shekhinah, a presença divina pairando sobre nós, não é a nossa alma divina, não são os sentimentos mais sublimes que possamos ter de amor e reverência a Deus e etc., mas justamente o que é a prática das mitzvot, o cumprimento prático dos preceitos, as boas ações que nós realizamos, isso sim, por ser expressão pura e única da vontade de Deus, completamente unificado com Ele, então isso serve de combustível para manter a chama da Shekhinah acesa sobre nós permanentemente. Estamos no meio do capítulo 35, quando o Alter Rebbe está nos explicando que a Shekhinah paira e repousa sobre a pessoa, baseado naquilo que foi interpretado no Zohar, somente, especificamente, através das mitzvot e boas ações que a pessoa realiza, não através da sua espiritualidade e da alma divina, não através dos sentimentos mais elevados e sublimes que ela possa nutrir e cultivar. Não que isso não seja válido, mas não é isso que retém e prende a Shekhinah sobre ele. Não é o seu amor intenso a Deus, não é o seu temor reverencial, e sim as boas ações. Ele nos explicou por quê, porque em todo o resto, ou seja, na espiritualidade da pessoa ainda há presente aqui uma identidade própria, a parte, a identidade a sua identidade, a identidade da sua alma divina, uma identidade espiritual elevadíssima, mas é uma entidade à parte ainda de Deus. Mesma coisa no caso dos sentimentos ou do intelecto da pessoa, mesmo quando totalmente voltado para Deus, mas ainda é o intelecto da pessoa que está pensando, meditando, concebendo as ideias, ainda é o seu coração, os seus sentimentos, emoções que trazem a ele uma atração a Deus, ele deseja a divindade, ele quer. Então aqui ainda existe o ele, o tzadik, o que for. E para haver uma integração completa, uma unificação total, isso só é possível quando algo está completamente anulado a Deus. E onde isso se manifesta? Justamente nas mitzvot, porque as mitzvot, os preceitos, as boas ações, são uma expressão pura e genuína da vontade de Deus. Uma vontade que não foi diluída, nem condensada, nem ocultada, etc., mas que ela é apenas e tão somente a vontade de Deus. O que está em evidência aqui, nesse ato prático, é a vontade, cumprir a vontade de Deus, não a minha vontade, ou que o meu intelecto concebeu, que as minhas emoções determinaram, mas sim, simplesmente colocar em prática, levar a cabo a vontade de Deus. Portanto, esses atos estão completamente anulados diante de Deus e, portanto, eles, exclusivamente eles, é que podem servir de combustível para reter e manter a luz divina, a chama da Shekhinah, da presença divina sobre nós. Agora o Alter Rebbe vai nos acrescentar explicação sobre isso. Ele vai nos explicar também, elaborar mais esse conceito fundamental de que o repouso da Shekhinah, não só pairar, mas repousar, se estabelecer, se manter, a Shekhinah se mantém onde? Somente naquilo que está no estado de anulação completa para com ela, diante dela. Somente aquilo que está perfeitamente anulado é que pode ser um recipiente para captar e manter essa revelação da Shekhinah, da presença divina. Então, à primeira vista, aparentemente, a gente pode questionar sobre isso, a gente pode perguntar. Com certeza existe um fluxo espiritual que é atraído e desencadeado mesmo quando há uma identidade particular, específica ainda presente. Ou seja, quando nós estamos estudando o Torá, o nosso intelecto que está envolvido com aquilo, não é? A pessoa utiliza o seu intelecto para estudar, para se aprofundar, para inovar, descobrir novas facetas. Então é claro que algo da sua individualidade está presente e evidente aqui. Mas sem dúvida alguma isso não diminui a importância espiritual do estudo da Torá. E é claro que ele produz um efeito espiritual através do seu estudo, mesmo com seu envolvimento pessoal. A mesma coisa, se ele rezou de forma devota, com devoção, com intenção, estimulou os sentimentos a Deus, por mais que são seus sentimentos, né, que estão aqui
estão aqui em evidência o seu amor a Deus, sua reverência, etc. Mas é claro que ele também produz um efeito espiritual. Então isso não quer dizer, Chas v'Shalom, não significa que a pessoa não fez e não produziu nada. Né? Isso produz um efeito espiritual sem dúvida alguma, tanto quando a pessoa utiliza o seu intelecto para entender Torá e etc. Então também paira sobre ele uma luz divina, etc. Porém, aqui o que ele está nos explicando quando ele nos fala que só se manifesta a Shekhinah de forma definitiva sobre algo que está completamente anulado, que não acontece, como a gente falou, enquanto ainda está em evidência o intelecto ou os sentimentos da pessoa. Por mais, se há aqui um sentimento de amor a Deus, de aproximação a Deus, então é claro que isso produz também um vínculo espiritual, uma ligação com o Criador. Mas ainda aqui por existir ainda algo a mais, por existir e estar presente ou talvez até evidente uma identidade própria, ainda alguma individualidade pessoal, mesmo que seja de nível elevado espiritual, então isso ainda não possibilita a Shra'at Shekhinah, o repouso da Shekhinah, que a Shekhinah pouse e se estabeleça sobre a pessoa. Então, para entender por que somente as mitzvot, por que somente em algo que está completamente anulado a Deus, somente aí é que existe, pode haver o repouso da Shekhinah, ele vai nos explicar agora o que significa esse conceito de repouso da Shekhinah. והנה עניין השראת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך ואור אין סוף ברוך הוא באיזה דבר, היינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם ובטל לו במציאות לגמרי, שאז הוא ששורה ומתגלה בו השם אחד, אבל כל מה שלא בטל אלא במציאות לגמרי אין אור השם שורה ומתגלה בו. Traduzindo as palavras do Alter Rebbe. Então, aqui para entender esse conceito muito delicado, nos fala agora, repouso da Shekhinah sobre uma coisa, significa, não é apenas uma revelação divina, um fluxo de espiritualidade, isso pode haver também de outras formas. Porém, repouso da Shekhinah sobre algo significa uma manifestação clara da divindade e da abençoada luz infinita nessa coisa, naquilo. O que quer dizer que aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa, o que for, aquela criatura, ela se encontra num nível tal que ela está absorvida na luz de Deus. Ou seja, quando vai poder haver o repouso da Shekhinah? Somente quando aquela criatura, aquele ser, aquela coisa estiver completamente no estado totalmente absorvida na luz de Deus, tendo perdido completamente sua identidade separada na presença da luz, diante dessa luz, é como se ela não existisse. A única coisa que existe aqui, que está presente, ou que se faz presente, se manifesta, é a luz divina. Somente em algo que está nesse nível de anulação, é só então que nós podemos afirmar que a realidade do Deus único repousa e está manifesta nessa coisa, nessa criatura, nesse ser, nessa situação que for. Uma vez que se esta conservasse sua identidade, teríamos dois e não um. Ou seja, quando nós estamos falando da revelação da Shekhinah, mas do repouso da Shekhinah, que a Shekhinah pouse, se estabeleça sobre alguém, sobre uma criatura, sobre um ser, sobre alguma coisa. Então o que isso significa? Que o Deus único, Hashem Echad, nós estamos falando durante todo o Tânia, nós elaboramos várias vezes e desenvolvemos o conceito de Hashem Echad, não só que Deus é um, não existem outras divindades, mas da unicidade de Deus, como Deus é único, Deus é a única existência real e absoluta. Esse é o conceito profundo, elevado de unicidade de Deus. Portanto, quando nós falamos que o Deus único repousa
e se manifesta em alguma coisa, o que significa? Que aquela coisa, aquele ser e criatura sobre o qual ele se manifesta se anula por completo. Por isso lá pode estar manifestado e revelado o Deus único, já que Deus é um e único numa unicidade completa e total, que não é uma unidade composta, uma unidade simples, uma unicidade perfeita, onde ele se manifesta, onde não há outro. Porque se existe alguma coisa a mais, por mais que essa coisa, sabe o que? Eu vou ser um servo subordinado, eu vou obedecer tudo, eu vou amar, eu vou ser fiel, mas ainda existe alguma coisa a mais do que o Deus único aqui. Existe o meu eu, pode ser um eu sublime, elevado, espiritual, divino, mas ainda é um eu. Onde o Deus único pode se manifestar totalmente quando nós não atrapalhamos, quando nós saímos da frente, quando nós até perdemos a nossa identidade particular e pessoal, quando nós deixamos de lado toda a nossa individualidade. Isso é um nível muito sublime, muito elevado. Na prática, quantos e o que conseguem se anular de tal forma e de tal maneira. Por isso, em outras atividades espirituais e sagradas, que são elevadas, que produzem efeitos espirituais, como nós falamos, estudo da Torá, oração, sentimentos, amor, temor a Deus, etc., mas ainda está presente a individualidade da pessoa, portanto, nós ainda conservamos nossa identidade. Eu amo a Deus, eu reverencio a Deus, eu estudo a sabedoria divina, sou eu. Então aí nós teríamos dois e não um, ainda sou eu e Deus. Para que a Shekhinah possa repousar sobre alguém, possa pousar e se estabelecer, é necessário uma anulação completa, e como nós falamos, essa anulação completa se manifesta somente nas mitzvot, no cumprimento das boas ações, porque a ação em si independe do intelecto da pessoa, independe do sentimento da pessoa. O que está em evidência no caso das boas ações é que elas são a vontade de Deus, e a vontade de Deus de forma explícita e não condensada, não oculta. Então, isso que ele está nos explicando agora, esse conceito de Ashrat Ashkinah. Portanto, Deus se revela em alguma coisa somente quando aquilo está completamente anulado a ele. Daí pode-se dizer de fato que a Shekhinah repousa sobre aquilo, uma vez que, como nós falamos, já que Deus é um e único, e sempre ele vai se manter um e único. Então, no momento que ainda está se vendo alguma coisa além dele, é sinal que lá ele não se encontra revelado, ainda não está se manifestando, porque senão não se veria e não se perceberia nada e ninguém mais além dele. Ou seja, isso é o Einod Milvado, que não há nada e ninguém além dele. No momento que Deus se revela, no momento que a Shekhinah repousa de fato sobre alguém de forma definida, sobre algo de forma definitiva e etc., então se revela com toda a sua intensidade esse aspecto da unicidade de Deus, que não há nada e ninguém além dele. Portanto, essa revelação, essa manifestação da Shekhinah, esse repouso da Shekhinah, ele só pode acontecer sobre algo que está completamente nulificado, anulado, sem qualquer identidade própria, etc. Somente então pode repousar sobre a pessoa, sobre aquele ato, a presença divina. Isso que ele prossegue nos dizendo, que isso para nós é uma novidade, a gente imagina o tzadik gamur, ou aquele que conseguiu cultivar um sentimento tão elevado de amor a Deus, temor a Deus. Puxa, então, à primeira vista, e não só a gente podia imaginar, isso já é o máximo. De repente agora nós vemos no Alter Rebbe e descobrimos que não, isso ainda não é o máximo. Ainda há algo mais elevado que isso, e algo que a gente poderia pensar, é um mero cumprimento prático das mitzvot funcionais, isso qualquer um faz. Justamente aí, talvez pelo qualquer um poder fazer, que isso tira a ênfase da individualidade, da capacidade, do talento pessoal e etc., da presença
marcante do indivíduo, e aqui isso deixa em evidência somente a vontade de Deus, o divino, a anulação. Isso que ele nos diz, Ve'av tzadik gamur shemitdabek bo be'ahava rabah, hareleit machshava tfisa beklal be'emet, ki amitat Hashem Elokim emet, u yichudo ve'achduto, shehu levado hu, ve'efes bilado mamash. ואם כן זה האוהב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה דילית תפיסה בכלל, ואינו רשם שורה ומתגלה בו. Traduzindo as palavras do Alter Rebbe, então daqui a gente conclui. E ele vai nos explicar até a lógica que há por trás disso. Que até mesmo um tzadik completo, que é uma pessoa elevadíssima, não só na teoria, mas na prática, que está ligado a Deus, a Ele, com grande amor, ele está de fato ligado a Deus. E com amor intenso que ele cultivou, mesmo assim, não pode ser um canal para a revelação do Deus único, com toda essa elevação do tzadik, com todo esse amor que ele cultivou através da sua reflexão, meditação contemplativa, etc., na grandeza de Deus, mas ele ainda, mesmo com essa categoria elevadíssima espiritual, ele ainda não serve de um canal para a revelação do Deus único. Porque aqui, em relação ao tzadik, Deus ainda não é único, o tzadik ainda está presente na sua individualidade espiritual elevadíssima, mas ainda é uma individualidade à parte. Pois, na verdade, aqui ele nos traz algo também muito importante e fundamental, dentro da mesma linha de pensamento, quando o Tikkun Zohar nos diz que nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum. Então nós já estudamos isso, o Tikkun Zohar nos fala que Deus, mesmo a mente mais genial e mesmo a mente mais elaborada e espiritualizada, a mente de um tzadik, mesmo que a pessoa entenda muito os segredos cabalísticos e possa refletir sobre a grandeza de Deus nos planos mais elevados e etc., mas no final das contas nossa mente é limitada, e não só a nossa mente, o intelecto em si é algo limitativo, é algo limitado. E, portanto, não se capta a Deus, não se pode apreender a Deus de modo algum, através de nenhum pensamento. Então, com todo o pensamento elevado e sublime do tzadik, que ele passou horas ou parte da sua vida meditando, refletindo sobre a grandeza de Deus, e de fato, com isso ele cultivou sentimentos e etc., correspondentes, mas, como nós falamos, nenhum pensamento, por mais elevado que seja, pode aprender a Deus de modo algum, visto que esse pensamento, por que o pensamento não capta Deus? Porque o pensamento tem uma identidade própria, você tem a sua linha de pensamento, a tua linha de raciocínio, a sua mentalidade, o seu intelecto atuando, portanto aqui ainda está presente a sua individualidade, e isso, por mais que seja algo, uma aspiração altruísta e divina e sagrada e espiritual, mas ainda uma identidade própria, visto que esse pensamento existe um ser separado, enquanto que a realidade de Deus, o verdadeiro é a unicidade não dual. Deus é uma unicidade completa, etc. E, portanto, ele se manifesta somente onde há um vazio, onde há um espaço que não é preenchido por nada mais e ninguém mais. Lá ele pode se manifestar e revelar a unicidade não dual de Deus, que não existem, onde não existem seres separados, onde está claro que ele é o único e não há absolutamente nada além dele. Por isso ele nos diz que mesmo o tzadik, com toda a sua grandeza e etc., mas o próprio pensamento, mesmo que seja um pensamento voltado só para a grandeza de Deus, etc., mas esse pensamento já é considerado algo à parte de Deus. E a revelação da luz divina é tão intensa, e ela só se manifesta, já que Deus é único, somente onde não há nada mais presente, onde tudo está anulado diante dele, por isso não é através do pensamento. O pensamento ainda marca a presença, é algo à parte, por isso não é através do pensamento que nós captamos a Deus. Não é o pensamento através do pensamento que nós podemos reter e fazer a Shekhinah repousar sobre nós.
Então, de que forma nós podemos nos conectar com a divindade e manter e reter a divindade sobre nós? Ela על-ידי קיום המצוות שהם רצונו וחוכמתו יתברך ממש, בלי שום הסתר פנים. Então ele nos diz, a presença de Deus virá repousar na pessoa somente por meio do cumprimento das mitzvot, que são a vontade e a sabedoria não diluídas, não encobertas de Deus, sem nenhuma ocultação da face de Deus, como ele vai nos explicar mais adiante. Portanto, uma vez que as mitzvot se constituem na vontade e sabedoria divina, no momento que se cumpre as mitzvot, aqui não há nenhuma interferência do indivíduo em si, aqui não diz respeito ao seu intelecto, às suas emoções, mas o cumprimento prático, e aí, sobre isso, paira a Shekhinah, repousa a Shekhinah. Portanto, daqui nós vemos que a captação de divindade, por assim dizer, como se apreende divindade, é algo diferente de todos os outros aspectos, outras coisas nós podemos nos vincular, apreender, nos conectar, não é? Através do nosso intelecto, expressando nossas emoções, etc. Mas no caso de divindade, a divindade só é apreendida, só é captada, só é mantida através de anulação. E aqui nós temos um adendo do Alter Rebbe sobre o Tânia, no qual ele traz esse conceito, que a Shekhinah repousa somente onde há bitul, onde há anulação. Ele traz os ensinamentos do seu mestre, o Magid Mezrich, como ele diz, Vekasher Shamati Mimori Alav Shalom, conforme eu escutei do meu mestre de abençoada memória, que repousa em paz, Perush Vetá. Ele trouxe uma interpretação, uma explicação e um motivo, Lemash Katuv Betz Chaim, sobre aquela citação da Kabbalah nos escritos luriânicos, na obra Etz Chaim, Sheor, Ein Sof Baruch Hu Eino Mityahed Afilu Beolam Atzilut, onde lá Rab Chaim Vital traz em nome do Arizal que a luz infinita de Deus, ela se faz presente e ela só se unifica mesmo no mundo da Atzilut, no mundo chamado mundo da emanação, que é o mundo onde tudo está perfeitamente integrado com Deus. Não existe ainda criatura nesse mundo, ainda é somente uma emanação de Deus, mas lá a luz divina só se unifica, só se manifesta, ela se revestindo, se revelando primeiramente no atributo de Chokhmah. E ele vai nos explicar por quê. Então ele nos fala, mesmo nesse mundo elevadíssimo de Atzilut, lá também essa unificação que existe com a divindade da Sefirot, dos atributos divinos, isso só ocorre somente depois que essa luz se revestiu primeiro no atributo de Chokhmah. Explicou o Magid Mezrich o motivo para isso. Vehainu mishum she'en sof baruch hu echad ha'emet shehu levado hu ve'en zuato vezoi madregat ha'chokhmah vechulei. Ele nos fala uma vez que o Deus, o infinito, seja ilimitado, ele é a unicidade completa, ele é a unicidade verdadeira, que é apenas ele e nada mais e ninguém mais. E se fala que isso está relacionado e associado, assim explicou o Magid Mezrich, com o nível de Chokhmah. Por isso, esse revestimento, essa unificação da divindade com essa sefirot, mesmo no plano mais elevado, ocorre no mundo de Atzilut, ocorre através dessa fusão, dessa união, desse revestimento com a sefirah de Chokhmah. Por quê? Porque Chokhmah, como a gente já explicou outras vezes, está relacionado com bitul, com anulação. Koachmah. O que é? É algo que não está definido, algo que está ainda anulado. Então, justamente por Chokhmah ser um atributo que tem essa característica de anulação completa, por isso ele é o recipiente para captar essa luz divina que depois vai ser, por assim dizer, redistribuída por todas as outras sefirot. Mas, de qualquer maneira, com isso ele quer nos explicar ou reforçar esse conceito de que a luz divina paira onde há anulação e sobre o que há anulação. Na realidade, sem se estender muito sobre isso, que já foge do nosso contexto, mas daqui nós vemos alguns fundamentos dos ensinamentos racídicos ainda do Baal Shem Tov, né? Ou seja, aqui ele está de forma embasada nos explicando, até de acordo com a Kabbalah e etc., a importância e preponderância da ação em si e da anulação. Por isso,
Disso a gente pode extrair várias conclusões, inclusive até perceber, já que Deus não é aprendido e captado, ou que faz repousar a Shekhinah, não é necessariamente o nosso intelecto. Então, às vezes pode haver um grande erudito, um grande sábio, até da Torá conhecedor, mas divindade não se retém através do pensamento. Ou pode haver uma pessoa muito elevada, espiritualizada, com muitos sentimentos elevados, mas ainda a sua individualidade. Às vezes aquele sujeito simplório, que talvez ele não entende tanto e não sente tampouco, quase nada, mas ele faz e ele realiza. Isso é o que o Baal Shem Tov também enfatizava. O Rebbe fala a importância de cada mitzvah na prática, porque é através da prática, da ação, mais do que tudo, ou justamente naquela pessoa que parece, puxa, mas ele parece uma pessoa oca em termos de espiritualidade, ou vazia, sem tanto conhecimento, sem tanto sentimento, mas justamente essa pessoa, por ser anulada, pode ser que ela retenha e capte o repouso da Shekhinah, da presença divina, sobre si de forma maior e mais intensa, porque onde paira a Shekhinah, onde se revela, se manifesta a presença divina, onde há anulação. Quanto mais anulação, quanto mais a pessoa se esvazia de si próprio, então mais se torna um recipiente para a divindade. E às vezes uma pessoa pode estar repleta de espiritualidade, mas se isso ainda, de alguma forma, já não falo se isso lhe traz arrogância e petulância, que então isso é totalmente contrário à revelação divina, mas mesmo de uma forma delicada, se isso ainda implica numa individualidade, mesmo que seja espiritual e elevada, isso ainda se interpõe com a revelação divina, que paira sobre aquilo que está anulado ela. Estamos na segunda metade do capítulo 35, quando o Alter Rebbe está nos explicando a importância da ação prática, e que na ação prática, no cumprimento das mitzvot, na feitura das boas ações, aí se manifesta a Shekhinah, a presença divina, uma vez que aqui não há tanto a interferência da mentalidade da pessoa, do seu intelecto que concebeu as ideias, ou dos seus sentimentos que o motivaram, mas sim a ação prática de cumprir a vontade de Deus. E aí está presente a vontade de Deus, a luz divina, da sua forma mais genuína, e ela só paira onde não há interferências de outras entidades ou outras identidades atuantes, não é? Da individualidade do sujeito e assim por diante. E essa individualidade está mais presente na mente, nos sentimentos, mas no campo da ação o que está evidenciado é a vontade de Deus. E aí paira, nisso repousa a Shekhinah. Então aqui a ênfase está sendo em relação às boas ações, ao cumprimento das mitzvot na prática. A partir de agora o Alter Rebbe vai perguntar, ele vai confrontar isso. Por que o Zohar enfatiza que essa manifestação divina, quando repousa a Shekhinah, combustível para manter essa luz divina sobre nós, são as boas ações? Por que o Zohar enfatiza tanto aqui o poder e o alcance espiritual das ações? Aparentemente, através do estudo da Torá, nós também atraímos divindade sobre nós. Nós também desencadeamos um efeito espiritual, porque a Torá também representa a sabedoria divina e a vontade de Deus. Quando estudamos a Torá, estamos imersos, estudando com o nosso intelecto a vontade e sabedoria divina. Portanto, aqui nós não estamos nos concentrando no que eu quero, no que eu desejo. Estamos estudando o que Deus quer, o que Deus deseja, a vontade de Deus. Por isso, de fato, o estudo da Torá, sem dúvida, também é uma forma de atrair a Shekhinah, a revelação divina, também desencadeia a energia divina sobre nós. Então, por que aqui a ênfase do Zohar é tanto sobre as ações práticas das mitzvot, mais do que o próprio estudo da Torá? Ele vai nos explicar, o Alter Rebbe, que de fato, através do estudo da Torá, também se atrai uma revelação divina, isso também proporciona uma revelação da Shekhinah, porém, ele vai nos dizer que a Shekhinah repousa sobre a pessoa por completo, sobre o seu corpo e alma animal também, especificamente através das mitzvot, mais do que a Torá. Isso que ele vai nos explicar a seguir, quando ele nos fala,
אזי נשמתו שהיא נפשו האלוקית עם שני לבושי הפנימיים לבדם, שם כוח הדיבור ומחשבה, נכללות באור השם אינסוף ברוך הוא ומיוחדות bom beichud gamur. Agora ele nos fala quando o indivíduo está imerso no estudo da Torá. Então, de fato, ele produz um efeito espiritual muito elevado. Então, sua alma, ou seja, sua alma divina, com suas duas vestimentas interiores apenas, a alma possui três vestimentas: pensamento, fala e ação. Pensamento e fala são considerados vestimentas mais interiores, já a ação é algo já mais externo, desvinculado da pessoa. Quando o Yehudi estuda a Torá, o que está investido, onde está investida essa energia? Ela está investida nas duas vestimentas interiores apenas, ou seja, os poderes da fala e do pensamento da pessoa estão ocupados e entretidos com o estudo da Torá. E, portanto, essas duas vestimentas interiores são absorvidas na luz infinita de Deus e perfeitamente fundidas com ela. Portanto, quando o Yehudi está estudando Torá, as duas vestimentas interiores da sua alma divina, o pensamento e fala da alma divina, de fato, eles se envolvem com a luz divina, de fato, eles são absorvidas pela luz da Shekhinah, estão perfeitamente envolvidas com ela. והיא השראת השכינה על נפשו האלוקית, כמאמר רבותינו ז"ל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, השכינה עמו. Esse é o significado do conceito repouso da Shekhinah, onde a Shekhinah repousa ou pousa, se instala, se estabelece, né, sobre sua alma divina. Portanto, quando se estuda a Torá, de fato, também ele atrai a Shekhinah, e também a Shekhinah repousa sobre ela, sobre a pessoa, né? Apesar que de forma limitada, como nós vimos. Esse repouso da Shekhinah se aplica apenas às duas vestimentas interiores da alma divina, o pensamento e a fala, que estão ocupados com o estudo da Torá. Mas eles atraem a Shekhinah, como explicaram os nossos sábios de abençoada memória, quando eles nos trouxeram do Talmud em Brachot, e nós encontramos isso também na Ética dos Pais, mesmo quando um único indivíduo se encontra imerso no estudo da Torá, a Shekhinah está com ele. Então, de fato, através do estudo da Torá, também existe uma atração da Shekhinah sobre a pessoa. Mas isso, nós falamos, se restringe apenas às vestimentas interiores da sua alma divina, o que está envolvido na hora do estudo da Torá. A pessoa está concentrando o seu pensamento no estudo, está pronunciando as palavras de Torá, portanto, o seu pensamento e fala, naquele instante, estão imersos na Torá, com a Torá, estão envolvidos com a Torá e, portanto, eles atraem energia divina sobre esses aspectos da sua alma, sobre as vestimentas interiores. Mas no estudo da Torá, a vestimenta, a terceira vestimenta, a vestimenta exterior, aquela vestimenta da ação, pensamento e fala estão envolvidos com a Torá, mas a ação não. O próprio poder de ação da alma divina, que é a vestimenta externa, ele não está envolvido, não está atuando de forma prática no estudo da Torá. E tampouco está mexendo, impactando, muito menos, com a alma animal e o corpo físico. Ou seja, na ausência da ação prática, por mais que o pensamento e a fala estejam envolvidos com coisas sublimes e elevadas, mas quando falta a ação, não é que apenas falta a ação da alma divina. Faltando essa ação da alma divina, isso tampouco está impactando, não está mexendo com a alma animal e com o corpo físico, que isso só acontece, só pode acontecer através do cumprimento prático das mitzvot. E aqui é bom ressaltar, no próprio Tânia nós encontramos isso algumas vezes, que a alma animal, ela tem outro nome também, Nefesh HaChiyunit.
ela é chamada também da alma energizante, porque a alma orgânica, essa é a parte abstrata, espiritual, que dá vitalidade ao corpo. Ou seja, Deus nos livre um corpo sem vida, nós sabemos o que é, não é? Um corpo morto. Por que o corpo se move? Por que a pessoa pensa, com as pernas se move, etc. Faz? Porque ele tem uma alma vivificante, ele tem uma força energizante dentro de si, mas essa força energizante que dá vida ao corpo, às funções orgânicas, não é a alma divina. Isso ainda é alma animal, nesse aspecto que a alma animal é também a alma energizante. Então aqui ele nos diz, na ausência e na falta de ação, estão envolvidos nesse processo, no estudo da Torá, o pensamento e a fala da alma divina, porém não chegando à ação, quando não está no campo da ação, isso em absoluto não envolve nem a alma animal, a alma energizante, nem o corpo, porque onde eles se fazem presentes, onde aparece o corpo, quando tem que fazer uma mitzvah com a prática, mexendo a mão, fazendo alguma coisa, o que for, daí o corpo precisa se movimentar, e o que movimenta o corpo é a alma energizante, que é a alma animal. Portanto, quando a pessoa faz alguma coisa, quando a pessoa age na prática, aí, querendo ou não, na prática existe um envolvimento também da alma animal energizante e também do corpo físico. Portanto, a pessoa produz aqui um resultado que impacta não somente as faculdades elevadas de pensamento e de fala da alma divina, mas chega até o plano físico, corpóreo, material também. Isso que vai nos dizendo o Alter Rebbe, Ach kedei leamshich or vehearat השכינה. גם על גופו ונפשו הבהמית, שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש, porém, a fim de atrair a luz e o brilho da Shekhinah, da presença divina. Não só na alma divina espiritual, mas também para o seu corpo e sua alma animal, porque se fosse para energizar a alma divina apenas, ela nem precisava ter descido para esse mundo, no plano espiritual celestial onde ela se encontrava, ela tinha muito mais acesso à espiritualidade e divindade. Nós descemos aqui esse mundo para refinar e elevar também a alma animal e o corpo. Isso só pode ser obtido através das mitzvot, o brilho da Shekhinah, a fim de atrair a luz e o brilho da Shekhinah. Também para o seu corpo e sua alma animal, a qual é a alma energizante, que de fato essa alma energizante é a alma animal que interage com o nosso corpo. Para fazer isso, a pessoa precisa cumprir mitzvot práticas. Tzarich lekayem mitzvot ma'asiyot, anasim al yedei aguf mamash, she'az koach aguf mamash, shebe'asiya zu, nichlal be'or Hashem uretzono, u'meyuchad בו בייחוד גמור והוא לבוש השלישי של נפש אלוקית. Então, para poder envolver, contagiar, elevar e refinar também o corpo físico e a alma animal energizante, são necessárias as mitzvot práticas. A pessoa precisa cumprir mitzvot práticas que são efetivamente executadas mediante o uso do corpo. Pois então a própria energia do seu corpo está investida no ato da mitzvah e ela então é absorvida na luz de Deus em sua vontade, fundindo-se perfeitamente com ela. Seja somente no cumprimento prático das mitzvot, existe um envolvimento do corpo, literalmente. Por exemplo, quando um Yehudi coloca tefilim, naquele momento, o que está acontecendo? Se ele coloca tefilim no braço ou sobre a cabeça, são as forças físicas do seu corpo que estão movendo a sua mão e etc. Todas as partes do corpo que estão envolvidas na colocação do tefilim. Portanto, essa força também está participando, essa força, energia física corpórea sua, se torna parte da mitzvah de colocação do tefilim, e com isso, junto com o cumprimento da vontade divina através do preceito do tefilim, a pessoa está elevando a sua própria energia física, as forças do seu próprio corpo, que essas forças são geradas, como dissemos, pela alma orgânica animal, que é a alma energizante do corpo.
E, portanto, isso envolve a terceira vestimenta da alma divina, que seria a vestimenta da ação, e é somente enquanto estão presentes só o pensamento e a fala, então isso não envolve, nem compromete, nem afeta a alma orgânica e o corpo. Diferente disso, quando as mitzvot práticas têm que ser realizadas, quando elas têm que ser cumpridas na prática, então isso envolve o corpo, não é? Compromete também o lado físico, o corpóreo, com a sua alma orgânica e etc. Isso que ele nos diz, Veazai, então, o que acontece quando o corpo e a alma orgânica estão envolvidos? Gam koach nefesh achiyunit shebegufo mamash, shemiklipat noga nitapech mira letov. ונכלל ממש בקדושה כנפש אלוקית ממש, מאחר שהוא הפועל ועושה מעשה המצווה, שבלעדו לא הייתה נפש אלוקית פועלת בגוף כלל. Ele nos diz, o poder da alma que motiva o cumprimento das mitzvot práticas, isso se constitui na terceira vestimenta da alma divina, como nós falamos, a vestimenta da ação. Por isso, no momento que a pessoa observa, cumpre um mandamento prático, com isso ela está atraindo a Shekhinah para essa vestimenta da ação também. E daí o que acontece por tabela, isso acaba impactando e contagiando também os aspectos do corpóreos e da alma animal. Quando a vestimenta da ação da alma divina faz com que se realize uma mitzvah prática, isso significa que a alma animal energizante, que essa alma animal, como nós falamos, de onde ela é derivada? Da Klipat Noga, de uma das cascas que encobrem sobre divindades. Está certo que aquela casca mais refinada, que ainda tem um pouco de luz, e bom, mas também é uma casca. Mas é ela que na prática que interage diretamente com o corpo. Então no momento da execução da mitzvah, quando a mitzvah, a boa ação está sendo cumprida, então mesmo a alma animal, que em geral ela pertence ao domínio da clipá, ela é temporariamente transformada e levada do mal para o bem. Como nós falamos, o tzadik, ele consegue transformar por completo a sua alma animal, consegue bani-la, eliminá-la, consegue até convertê-la e transformá-la para o campo da Kedushá, da santidade. Já o Benoni, nós falamos que ele pode passar a vida toda fazendo bem, praticando bem, pensando bem, falando bem, mas ele não consegue eliminar e transformar a sua alma animal, que continua forte e firme lá com as suas inclinações. Mas na hora do cumprimento das mitzvot, que naquela hora, para fazer a mitzvah prática, a pessoa precisa movimentar o seu corpo, colocar a mão no bolso para dar tzedakah, colocar o talit sobre os seus ombros, ou botar o tefilin, o que for. Com isso, ele está movimentando o seu corpo para ele, movimentar o seu corpo para cumprir a mitzvah prática. Isso só é possível pela alma energizante, que é a alma animal de Klipat Noga, que está dando vida ao seu corpo. Naquele momento e naquele instante, ela é temporariamente transformada e levada do mal para o bem, sendo de fato até a alma animal absorvida na santidade, como a própria alma divina, que esse efeito só se obtém, apenas então somente só se consegue através do cumprimento prático das mitzvot e não através do estudo da Torá, que envolve só o pensamento e a fala. Por isso ele nos diz, Veazai, com isso, שבלעדו לא הייתה נפש אלוקית פועלת בגוף כלל, כי היא רוחנית והגוף גשמי וחומרי. והממוצע ביניהם הוא נפש החיונית, הבהמית, המלובשת בדם האדם, שבליבו וכל הגוף. Então ele nos explica como funciona operacionalmente a atuação das almas, ou como dentro de nós. Ele nos diz, nós somos de fato portadores de uma alma divina, mas essa alma divina ela é puramente espiritual. E se o nosso corpo se move, se os nossos olhos enxergam, se as nossas pernas se locomovem, isso não é pela alma divina. A alma divina é uma presença espiritual dentro de nós que nada tem a ver com o lado corpóreo, o lado orgânico, o lado funcional do corpo. Ela é uma essência totalmente espiritual. Por outro lado, nós temos um corpo inanimado, que é algo somente físico e material, que nem é dotado de vitalidade, nem se move sozinho, coisa assim. Então, como se concilia essa alma divina espiritual, totalmente espiritual, que nada tem a ver com o corpóreo físico material, com um corpo totalmente físico material?
Então tem que haver aqui uma intermediação. Quem é o intermediário? Sendo intermediário entre eles, a alma animal energizante, que ela é uma alma, né? Tem uma essência, alguma coisa espiritual, abstrata, mas ao mesmo tempo é chamada de alma animal. Né? É dela que vem a energia para o corpo, ela é um animal, portanto chamada de energizante, e ela serve como intermediário entre a alma divina e o corpo físico, e essa alma animal que interage com o sangue presente no coração da pessoa, bem como no resto do corpo. Portanto, ele nos diz que a energia gerada pela alma energizante, que é a alma animal, ela por si só é derivada, está ligada ao campo da Klipá, do campo que encobre divindade. Porém, no momento que a pessoa usa a energia física corpórea sua para realizar atos de mitzvah, na prática, com isso ele acaba transformando, afetando e transformando, pelo menos temporariamente naquele instante, a força e a energia da alma animal, da alma orgânica energizante, transformando isso para que do chá para a santidade, fazendo ela ser absorvida no campo da santidade. Por mais que a motivação da feitura da mitzvah, da execução da mitzvah, isso vem, essa vontade vem da alma divina, mas na prática, para que a alma divina possa cumprir a mitzvah, se fosse um espírito vagante, não poderia fazer uma mitzvah prática. As almas já desencarnadas ou que estão no paraíso não podem fazer as mitzvot práticas. Né? A única maneira de, mesmo que a vontade de cumprir a mitzvah prática venha da alma divina, mas a única maneira dela executar isso e levar a cabo é se utilizando do corpo. E para fazer movimentar o corpo, quem é que movimenta o corpo? É a alma energizante, que é a alma animal da Klipá, que ela é o intermediário. Portanto, é através da força e energia da alma animal, da alma energizante, que a pessoa faz a mitzvah. Por isso, através das mitzvot se consegue esse efeito maior, que eleva não somente o pensamento e a fala da pessoa, mas através da ação, envolve, impacta também a sua alma energizante, sua alma animal, elevando-a, convertendo-a naquele momento para Kedushá, para a santidade, e elevando também o seu corpo físico. E daí a grande importância, enfatizada pelo Alter Rebbe nesse capítulo, o grande poder da ação boa, da ação positiva. Estamos no final do capítulo 35, quando o Alter Rebbe está nos explicando a grandeza do alcance espiritual da ação prática realizada nesse mundo, ao cumprirmos mitzvot, ao realizarmos os preceitos no seu âmbito físico, material, do nosso universo, e o grandioso efeito espiritual que isso desencadeia, tanto para a nossa própria espiritualidade, tanto para cada um de nós individualmente, como também o efeito global, o efeito cósmico, espiritual que é provocado por isso. E a partir disso nós vamos entender também a grandeza da missão do Beinoni, que por mais que ele não consegue eliminar o efeito, a atuação da alma animal dentro de si, porém, uma vez que ele é impecável em termos de pensamento, fala e ação, ou seja, em termos funcionais, práticos, ele realiza, ele executa na prática tudo o que é necessário, e como nós estamos vendo aqui a grandeza do efeito obtido através da prática, isso vai nos explicar também, vai nos esclarecer o papel dos Beinonim aqui, que, como ele falou, Chas v'Shalom, Deus nos livre, eles não estão vindo aqui em vão para ficar combatendo o mal toda a vida sem poder subjugá-lo e eliminá-lo de forma total. O principal é que durante toda a vida o Beinoni está procurando na prática executar tudo aquilo que é o bom, o certo, o correto, e através dessas ações práticas, como nós vimos, ele consegue um efeito espiritual muito grande, porque ele envolve nessas ações práticas também o seu corpo físico e também a sua alma animal, que é a alma energizante, que dá vida ao corpo. E com isso ele está convertendo a escuridão em luz, ele está transformando a escuridão espiritual daqueles elementos que fazem parte do domínio das klipot, da casca,
que encobre divindade, não é? Klipat Noga, no caso da alma vivificante, da alma energizante, como o corpo físico, aquilo que está ligado e associado ao Sitra Achra, ao lado contrário, oposto da Kedushá, o Benoni, ao cumprir as mitzvot na prática, envolvendo, para cumprir a mitzvah na prática é necessário a participação do corpo, e o corpo não se move sozinho se não for a alma energizante, portanto é necessário também o envolvimento da alma energizante, da alma animal, e com isso ele está, pelo menos no momento da feitura da mitzvah, todos esses elementos que em geral eles pertencem ao campo contrário, eles ficam direcionados, são convertidos para o lado da Kedushá, da santidade. Continua agora o Alter Rebbe nos diz: Ve'av shemahuta ve'atzmuta shel nefesh abahamit shebelibo shehen midotei haraim adain lo nichlelu bikdusha. Apesar de o âmago profundo da alma animal, no Benoni, que se encontra em seu coração, isto é, as características negativas dela, da alma animal, do Benoni, que ainda não foram eliminadas, não foram transformadas, etc., diferente do Tzadik, isso tudo ainda não, apesar disso tudo ainda não ter sido absorvido na santidade e continuar sendo uma força da Klipá, mesmo assim ele vai nos dizer que a Shekhinah pode repousar sobre a alma animal e seus poderes, mesmo assim, apesar disso, Mikol Makom, porque Meachar Deitkafian Likdusha, o Baal Korcha Oninan Men, o Maskimim Umitratzim Leasiat HaMitzvah, Alidei Itgabrut Nafsho HaElokit, Shebemoach Sheshalit Al Alev. והם בשעה זו בבחינת גלות ושינה כנ"ל, ולכך אין זו מניעה מהשראת השכינה על גוף האדם בשעה זו. Então aqui o Alter Rebbe está nos explicando e nos esclarecendo algo que parece um pouco antagônico. Nós falamos que a grandeza do cumprimento prático das mitzvot, mesmo até em relação ao estudo da Torá, porque o estudo da Torá nós vimos envolve apenas as duas vestimentas interiores da alma divina, pensamento e fala, que estão ocupados com o estudo da Torá, mas na hora do cumprimento das mitzvot, na prática, isso envolve também o poder da ação, e não só o poder da ação da alma divina, mas para poder executar a mitzvah na prática, a pessoa faz isso através do seu corpo, e o seu corpo, para ter vida, ele funciona através da alma energizante, que é a alma animal. Então nós falamos que isso eleva para Kedushá, para a santidade, o corpo e a alma animal. Ele pergunta como é possível elevar para a santidade a alma animal, quando nós sabemos que no âmago, no interior dela, ela continua com todas as tendências, inclinações negativas, tendência para coisas proibitivas e pecaminosas e etc. Então, como pode ser que isso seja elevado e absorvido pela Kedushá, para o campo da Kedushá, da santidade, né? Uma vez que ela, na sua essência, é uma animal, continua no estado dela, ou seja, ela continua com as suas características negativas. Nos esclarece o Alter Rebbe que mesmo assim, uma vez que eles foram coagidos a praticar um ato sagrado, uma vez que na hora do cumprimento da mitzvah, não importa qual a essência da alma animal, o que ela mantém no seu interior, no seu âmago, o que está presente no seu íntimo, mas naquela hora ela faz a mitzvah. Como ela fez? Talvez ela fez na marra, ela foi coagida, a alma animal e o corpo é preguiçoso, inerte, ele prefere autossatisfação, ele se autoproporcionar prazeres físicos e corpóreos, ele não quer fazer a mitzvah, não é? Ele tem preguiça, está acomodado, mas ele é coagido a fazer a mitzvah. Na prática, a mitzvah foi feita com a participação e através do corpo físico e da alma animal energizante. Então, isso significa, e isso é o que impera, isso é o que predomina, o que aconteceu de fato na prática. Portanto, nos diz o Alter Rebbe, a contragosto, os poderes da alma animal expressam sua concordância a contragosto, porque, como nós dissemos, na essência, a alma animal continua com suas características negativas. Mas aqui, na hora de fazer a mitzvah, ela cede, e a contragosto, eles expressam sua concordância, consentindo e aprovando a prática da mitzvah. E como isso ocorre?
Por que na hora de fazer a mitzvah a alma animal cede? Por que a alma divina consegue dobrá-la, consegue subjugá-la? Ele nos diz, isso ocorre em consequência de um fortalecimento da alma divina no cérebro. Ou seja, nós já vimos também que a matriz da alma divina, onde a alma divina predomina, são nos poderes intelectuais centralizados no cérebro. E nós já vimos também que o cérebro, o intelecto, rege o coração, ele tem o poder de reger e dominar os anseios, os sentimentos, as emoções da pessoa. Então, simplesmente o que acontece aqui é que o Benoni, na hora de fazer a mitzvah, ele exerce o seu poder, sua capacidade intelectual. Ele está consciente de que isso é algo bom, sagrado, é algo necessário. Não? E com isso ele exerce domínio sobre o seu coração, que é a matriz onde habita, onde predomina na câmara esquerda do coração a alma animal. Portanto, em consequência do fortalecimento da alma divina no cérebro, e o cérebro governa o coração, ele rege as emoções. Então o que acontece naquele momento? Nesse momento do cumprimento da mitzvah, o âmago profundo da alma animal, que é ruim, que é mau, e seus poderes encontram-se em estado de exílio e dormência, conforme explicado acima, como já vimos no capítulo 13. Em geral, nós vimos isso também extensamente no Tânia, que existe a Ahavá Mesuteret, o amor dormente a Deus, que isso é algo inato presente em todo Yehudi, em qualquer situação. Então, às vezes, nós estamos mais acostumados com o lado positivo, o amor inato que possuímos a Deus, estar lá, mas estar dormente, estar anestesiado. Por quê? Porque as forças do mal, a citrahra, a alma animal, o anestesiou, quase que nocauteou. Mas aqui ele nos diz que existe também a possibilidade contrária, ou seja, existem momentos onde a alma divina prevalece e predomina de tal forma que, por assim dizer, ela nocauteia, ela anestesia a alma animal. Então, de fato, a alma animal continua com suas características e tendências negativas, porém, na hora da execução da mitzvah, ela está num estado dormente, ela fica passiva, ela se encontra no estado do exílio. Em geral, aquilo que nós falamos que muitas vezes no caso do Benoni, ou abaixo do Benoni, o Zereshaim, ele tem uma alma divina, ele tem esse amor inato a Deus, mas ele se encontra em estado de exílio. Aqui o contrário. Aqui o Benoni, ele está sobrepujando, ele está se superando, ele está tomando conta da situação através da sua alma divina, e aqui ele coloca a alma animal em estado de exílio. Ele anestesia a alma animal, coloca ela em estado de dormência, para não incomodar, não atrapalhar. Por isso ele nos diz, dessa forma, o âmago profundo dormente da alma animal não impede a Shekhinah de repousar sobre o seu corpo do Benoni, nesse momento que ele está executando a mitzvah. Assim nos explica o Alter Rebbe o que acontece. Apesar da alma animal continuar com suas características ruins, com suas tendências negativas, suas inclinações pecaminosas, etc. Mas, na hora de fazer a mitzvah, o que prevalece aqui é através do intelecto, e o intelecto tem o poder de reger as emoções, o que prevalece é a alma divina, que ela acaba anestesiando e exilando a alma animal, pelo menos durante aqueles momentos que ele está ocupado em fazer a mitzvah. Então, esse poder de subjugação que o Benoni possui sobre a alma animal, nesses momentos que ele exerce esse seu potencial, ele obriga a alma animal e o corpo físico também a concordarem com o seu desejo de fazer a mitzvah, e a mitzvah de fato é levada a cabo. Então, mesmo que a alma animal e o corpo continuem com suas fraquezas espirituais, mas aqui prevalece e predomina a alma divina através da predominância do intelecto sobre as emoções, né? Que é um potencial que nós temos, a cabeça está acima do coração. Então, uma vez que aqui mesmo as características, os traços da alma animal acabam concordando,
por mais que coagidos, por mais que forçados ao cumprimento, à prática da mitzvah. Então, isso representa que ela fica lá quietinha, a alma animal fica no estado dormente e exilado. Por isso, uma vez que ela está neutralizada, é possível, então, que paire a Shekhinah, uma revelação divina, repouse a Shekhinah, se revele a presença divina sobre a pessoa, mesmo que a pessoa ainda não está no estado de perfeição, mesmo que ele ainda possui dentro de si o mal da alma animal, mas uma vez que a alma animal está passiva, dormente, exilada, ou seu próprio corpo aqui está subjugado a Kedushá, então, uma vez que eles não estão interferindo, atrapalhando, é possível que se revele, se manifeste a Shekhinah sobre a pessoa, sobre o Benoni, mesmo estando ele ainda não completo, mesmo estando ele ainda no estado de imperfeição, em função do seu corpo e da sua alma animal. E na realidade, conforme se explica de uma maneira mais detalhada, se diz que na hora que se fala que a Shekhinah paira sobre a pessoa, mesmo sobre a sua alma animal energizante, na hora que a pessoa está cumprindo uma mitzvah. Então, o que significa? Que a Shekhinah paira e se reveste sobre a pessoa não só naquela força específica da alma energizante que está dando vazão ao cumprimento daquela mitzvah. Por exemplo, a pessoa está se movimentando para colocar o tefilim. Então, aqui está o poder de ação. O seu corpo está colocando o tefilim, ele está colocando o tefilim com o seu braço, no outro braço, etc. Mas aqui se diz isso através da alma orgânica, da alma energizante, que é a alma animal, que está dando essa vida ao corpo para poder realizar esses atos e cumprir a mitzvah efetivamente. Mas ele nos diz que aqui, na verdade, a Shekhinah não está presente apenas no poder da ação, do braço que coloca tefilim na outra mão, etc. Mas, como o Alter Rebbe disse de forma geral, no capítulo anteriormente, que através do cumprimento da mitzvah, a pessoa atrai a luz da Shekhinah sobre o seu corpo e sobre sua alma animal. Isso significa sobre todo o seu corpo, que todo o seu corpo fica imbuído de Kedushá, de santidade, sobre toda a sua alma animal, de forma geral, a sua alma energizante, que ela também fica completamente envolvida com a Kedushá, com a santidade. E ele especifica isso mais nos dizendo, Dehainu, Shekoach nefesh achiyunit amelubash be'asiyat mitzvah, unichlal mamash be'or Hashem, umeyuchad bo be'ichud gamur. Ele nos diz que isso é o que acontece, o poder específico investido pela alma animal energizante no cumprimento da mitzvah, com uma parte, por mais que isso aconteceu apenas com uma parte específica do seu corpo, mas esse poder de forma geral acaba envolvendo e comprometendo toda a alma animal energizante, é literalmente absorvido na luz de Deus, fundindo perfeitamente com ela. Isso produz um efeito espiritual, be'alidei ze mamshich he'ara liklalut nefesh achiyunit shebechol aguf. וגם על הגוף הגשמי בבחינת מקיף מלמעלה מראשו ועד רגליו. E resultado disso, dessa ação da mitzvah aqui através do corpo por intermédio da alma animal energizante, e resultado disso ele atrai um vislumbre, o Benoni, a pessoa que está cumprindo a mitzvah, atrai um vislumbre de luz para o resto da alma animal, não só para o poder de movimento da alma animal, mas para toda a alma animal de forma geral, para toda a alma animal energizante como um todo, que se encontra no corpo inteiro, e não somente para a alma energizante, ele atrai Kedushá, uma luz da santidade divina, também para o corpo físico, ou seja, isso acaba envolvendo toda a alma animal energizante, como todo o corpo, não apenas aquela força que está especificamente ocupada naquela mitzvah, ou aquele órgão específico que está entretido em fazer a mitzvah. Então, ele nos fala que essa luz divina é abrangente, ela acaba abarcando toda a alma animal, o corpo inteiro. É uma luz que paira sobre a pessoa, sobre sua alma energizante, sobre o seu corpo, de forma envolvente. Isso é que ele vai nos dizer, que é o conceito de Ashra'at Shekhinah, que a Shekhinah paira sobre ele, e nós vamos ver que existem algumas diferenças
de graduação espiritual, no que tange a revelação da Shekhinah. A Shekhinah pode se revelar e se manifestar de algumas formas, de algumas maneiras, em níveis diferentes. Portanto, ele nos diz que aquela força da pessoa, aquela energia envolvida no cumprimento da mitzvah, isso é totalmente absorvido no campo da Kedushá, né? Então, existem duas coisas diferentes. Quando nós falamos que a alma energizante, ou parte dela, foi absorvida pela Kedushá, isso é um nível mais elevado do que a gente dizer que a Shekhinah pairou sobre a pessoa. Porque pairou ainda pode ser uma coisa um pouco vaga. Pode ser uma coisa envolvente, circundante, existe como uma aura, por assim dizer, algo que faz um efeito por cima, mas que não está internalizado. No momento que se cumpre uma mitzvah, na prática se obtém um efeito espiritual mais efetivo, mais consistente, que essa luz da Shekhinah não só paira sobre a pessoa de forma vaga, mas ela é internalizada, ela se unifica com a própria parte da alma energizante que viabilizou o cumprimento dessa mitzvah através do corpo. Isso que ele vai nos explicando em seguida, isso que ele nos fala. Em resultado disso, nós vimos que ele atrai uma luz para toda a alma divina energizante, etc. Mas esse vislumbre de luz só chega ao resto da alma animal e ao corpo de maneira apartada, como makif. Makif nós falamos de forma envolvente, por cima. Nós falamos, acaba atingindo o corpo todo e toda a alma energizante, porém, de uma forma mais superficial, de uma forma envolvente, secundária, pairando fora do corpo, da cabeça aos pés, enquanto que aquela parte do corpo, ou aquela função da alma energizante, que deu vazão e possibilidade ao cumprimento daquela mitzvah, nisso ela está completamente envolvida e internalizada, não? De qualquer maneira, ele nos diz, isso que consta no Zohar, o Shchinta Sharia al Reishei, al Daika vechena kol be'asara Shchinta Sharia. Isso explica por que o trecho do Zohar citado acima, ele diz precisamente quando ele se refere ao cuidado de não andar com a cabeça descoberta, etc., que a Shekhinah repousa sobre a cabeça. Ou seja, que isso faz alusão a um tipo de luz divina que paira por cima, sugerindo que ela paira do lado de fora da pessoa e não está internalizada. E similarmente, quando o Talmud nos diz que sobre todo o grupo de 10 Yehudim repousa a presença divina, enfatizando-se aí também que a Shekhinah não repousa dentro dos indivíduos. Se fala que 10 Yehudim juntos, reunidos, mesmo que eles não estejam rezando, estudando o Torá, a própria presença conjunta de 10 Yehudim já atrai a presença divina, a revelação da Shekhinah, mas é um tipo de revelação, como nós dissemos, ainda superficial, ainda externo, que paira por cima e não de forma internalizada. Por isso o Zohar usa essas expressões, que a Shekhinah paira sobre a sua cabeça, de forma envolvente, etc. E a mesma coisa na presença dos 10 Yehudim, conforme descrito no Talmud. De qualquer maneira, a partir de tudo isso que foi exposto nesse capítulo, nós vamos entender melhor aquele conceito do versículo bíblico que nos diz que é muitíssimo próximo de todos nós, a implementação dessa coisa da Torá, de mitzvot, dos preceitos, na sua boca, no seu coração, lá sotoi, para fazê-los, e nós dissemos que a ênfase está aqui no fazê-lo, no fazer, na ação prática, ou seja, do que nós vimos aqui, em primeiro lugar, nós vimos que de que maneira a pessoa se conecta à Shekhinah, onde ela está anulada, sem participação até da sua individualidade espiritual, da sua identidade, da identidade da sua alma. Não é através, nós falamos que não é através dos sentimentos que a pessoa desenvolve, ou através do intelecto dela e etc., mas sim através da prática, porque a prática expressa apenas e tão somente a vontade de Deus. Mas de forma mais específica, o Alter Rebbe também está querendo nos dizer
que a intenção do versículo bíblico aqui é nos falar que na própria ação prática existe uma vantagem, uma superioridade acima do pensamento e da fala também, acima até do estudo da Torá, que envolve apenas o pensamento e a fala. Por quê? Porque nós falamos que através da prática há um envolvimento, um comprometimento, a pessoa acaba envolvendo na feitura da mitzvah também a sua alma animal energizante, como também o seu corpo físico e material. E daí a importância da ação física acima de tudo. E a partir disso nós vamos entender também a finalidade da criação dos Beinonim, por que eles desceram para esse mundo terrestre, por que suas almas vêm aqui, se nunca eles vão conseguir debelar ou eliminar o mal de dentro de si. Então, por que eles estão aqui nesse mundo revestidos? Por que sua alma sagrada desceu das alturas celestiais espirituais para se revestir e se enredar numa alma animal? Se fala que aqui se trata não só que através da Torá e serviço divinos deles eles conseguem atrair a Shekhinah, a revelação de Deus para esse mundo, mas mais do que isso, através do cumprimento das mitzvot práticas, nós vimos que se consegue atrair e fazer pairar a Shekhinah, a revelação divina, mesmo no campo contrário, mesmo sobre o corpo físico e sobre a alma animal energizante. Isso é alcançado através do serviço, do trabalho constante dos Beinonim, realizando as mitzvot. Os tzadikim também cumpriram as mitzvot, mas os tzadikim conseguiram eliminar, conseguiram se livrar da alma animal por completo. Por isso são criaturas muito elevadas. Mas existe uma grandeza no trabalho dos Beinonim, que eles vão ter, e é para isso, não é sadismo, Deus nos livre, que eles vão ter que conviver com o mal dentro de si a vida toda, não vão conseguir eliminá-lo, não vão conseguir expulsá-lo, vão estar em conflito permanente todos os dias da vida, lutando contra o mal. Mas se fala que nisso, justamente nisso, fazendo o bem preponderar na prática, através das ações positivas, fazendo o bem, cumprindo as mitzvot, através disso, justamente, os Beinonim, eles conseguem produzir um efeito que o tzadik não produz, porque o tzadik só tem bem. Mas o Benoni aqui, ele consegue transformar o mal em bem, ele consegue converter a escuridão do mal em um bem sagrado, ou seja, no momento que ele envolve e compromete através da prática também sua alma animal energizante junto com o seu corpo, com isso ele está produzindo esse efeito de trazer a Shekhinah bem para baixo, para o plano inferior, mesmo envolvendo, imbuindo essas criaturas que estavam associadas, pertencendo ao domínio negativo, convertendo-as para o campo da Kedushá, da santidade. והנה כל בחינת המשכת אור השכינה שהוא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא אינו נקרא שינוי חס ושלום בו יתברך ולא ריבוי. Agora termina esse capítulo Alter Rebbe nos fazendo uma observação, talvez uma observação técnica, um esclarecimento. Aqui nós explicamos e falamos de vários níveis de revelação divina, vários níveis de atração da Shekhinah, da presença divina, para baixo. Por exemplo, nós falamos da Shekhinah que paira sobre a cabeça da pessoa, do indivíduo, por isso ele não deve caminhar os 4 passos com a cabeça descoberta. Depois nós falamos de um tipo de revelação divina que paira sobre 10 Yehudim que estão juntos, que isso é uma revelação divina maior do que a que paira sobre a cabeça de cada um individualmente. Posteriormente nós falamos também da revelação divina que ocorre através do estudo da Torá, quando essa luz divina, quando a pessoa tem o seu pensamento e sua fala da sua alma divina envolvidos com o estudo da Torá, então também ele atrai uma revelação da Shekhinah, da presença divina sobre si, sobre sua alma divina. Mas nós dissemos que a revelação atraída através das mitzvot, ela é mais intensa, mais poderosa, porque ela chega a atingir também o corpo físico e a alma animal, energizante. Mas à primeira vista, quando a gente enumera todos esses níveis de revelação, ou seja, a gente sabe que mesmo antes da pessoa ter estudado o Torá, cumprido a mitzvah, né, antes da pessoa ter estudado a Torá e a mitzvah, havia menor revelação, porque se ele atraiu uma revelação mais intensa, significa que antes disso, essa revelação divina ainda não estava aqui presente, e agora,
através da sua Torá, das suas mitzvot, etc., ela foi atraída, foi desencadeada. Isso pode parecer à primeira vista alguma variação, alguma mudança. Será que em relação a Deus isso produz alguma variação, alguma mudança? Ou será que isso representa algum acréscimo? Ou antes ele não estava presente ou revelado num determinado lugar e agora, e apenas agora, passou a estar? Então, para esclarecer isso, conforme a gente já disse várias vezes, afirmou que toda a criação e todas as criaturas não causam nenhuma mudança variante diante de Deus, o Criador. Então ele nos esclarece isso dizendo que, dita Bessanhedrin, nós vamos entender isso de acordo com uma citação que nós encontramos no Talmud, no Tratado Sanhedrin. De qualquer maneira, o Alter Rebbe está nos dizendo toda a manifestação e expressão da luz da Shekhinah, que é uma revelação da abençoada luz infinita, ela não pode jamais ser descrita como uma mudança em Deus. Deus nos livre que isso cause alguma mudança e variação. Não se pode interpretar dessa forma, Deus nos livre, nem como evidência de multiplicidade, como se houvessem vários níveis múltiplos, porque Deus, falamos que é uma essência única e não composta, etc. Então ele nos diz como entendemos isso, que dita Bessanhedrin de Omar Leahu Mina le Rabban Gamliel, Amritu kol be'asara shchinta sharia, kama shchinta yitlechu, והשיב לו משל מאור השמש הנכנס בחלונות רבים כולי והמשכיל יבין. Ele nos diz, o fundamento disso pode ser extraído dessa passagem no Talmud, no Tratado de Sanhedrin, que nos conta que certa vez um herege desafiou, disse a Rabban Gamliel, um grande sábio nosso da Mishnah, 2000 anos atrás, uma vez que vocês afirmam que sobre todo o grupo de 10 pessoas, de 10 Yehudim, repousa a Shekhinah, então quantas presenças divinas vocês possuem? Quantas Shekhinot? Quantos deuses existem? Ele falou cinicamente. E Rabban Gamliel respondeu-lhe com o exemplo da luz solar, de um único sol que entra por muitas janelas, etc. E o sábio entenderá. Ou seja, mesmo que essa revelação se expressa, se manifesta de múltiplas formas, mas isso se assemelha à luz do sol, que a luz está brilhando, é o único sol que emite uma luz, e essa luz solar está brilhando de qualquer jeito. Se 3 casas estão com a janela aberta, ela vai entrar em 3 casas. Se outras 10 abrirem a persiana e a cortina, vai entrar em mais 10, sem qualquer alteração e variação ou acréscimo para o próprio sol, para a própria luz solar. Toda a variação é apenas em relação àqueles que recebem a luz.